Gratidão ao nosso Criador. Estamos aqui, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um cemitério, né? Como vocês podem ver, é um cemitério. E por que eu estou aqui nesse cemitério? Porque o Criador dos céus, da terra e do mar, ele tem uma mensagem para todas as pessoas. Nosso Criador, ele tem observado e tem visto coisas horrendas e horríveis que saem das mãos do ser humano, do próprio ser humano. Como você veja, aí, que é um cemitério. As mãos do ser humano cada vez mais suja, né? Enfim, na época o Criador enviou homens para ajudar a humanidade. Porém, a humanidade sempre teimando, sempre desobedecendo. O Criador, na época, não colocarei de repente na ordem cronológica, mas o Criador mandou Moisés para libertar o povo do Egito. Libertou o povo do Egito, e o que o povo fez? O povo começou a blasfemar. O povo tinha comida, o povo tinha roupa, o povo tinha tudo o que precisava, e o povo começou a blasfemar contra o próprio Criador. E assim o povo ficou naquela escravidão por milhares de anos, por já ter sido desobediente. Quando Abraão esteve sobre a terra, o Criador também orientou ele para guiar o povo. Abraão E assim, tantas coisas aconteceram, e todos conhecem a passagem de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do pecado do homem. Sodoma e Gomorra foi eliminada com enxofre e fogo, que vem do céu por causa do pecado de prostituição, lascívia e tantas outras coisas. Aí você também sabe da passagem de Noé, que o Criador também destruiu a terra por causa do pecado, da imundície do homem, da desobediência, destruiu com a água. E tantas outras passagens que eu poderia estar falando aqui, mas para reduzir e para falar o objetivo deste vídeo, nós vamos parar por aqui. O fato é que o Criador sempre enviou homens para ajudar, homens para liderar, homens para salvar, ajudar a salvar a humanidade. E esses homens foram desrespeitados, esses homens foram ignorados, esses homens, muitos deles também falharam. Porém, o povo sempre sofreu, porque o povo sempre desobedecia. E agora não é difícil, querido, querida, você que está aí, não é difícil. O povo cada vez está sofrendo, cada vez sofre mais, cada vez fica pior. A exemplo desses pecados que cheiravam mal aos olhos do Criador. Porém, agora um pecado que é muito maior do que o de Sodoma e Gomorra, que é muito maior do que a época do dilúvio, que é muito maior do que tantos outros. Há um pecado que vem cheirando mal há muito tempo, há um pecado que vem cheirando e vem destruindo a terra, vem destruindo a criação, vem destruindo a natureza do Criador, vem destruindo tudo aquilo que o Criador fez. E esse pecado, ele é simples, é um pecado que está atormentando, está matando milhares e milhões e bilhões de seres humanos em volta do globo terrestre. Esse pecado tem se alastrado muito no Brasil, assim como em outras províncias, em outros países, mas no Brasil esse pecado tem se alastrado muito. Esse pecado que está acima, que está além do que o pecado que já foram comentados na própria Bíblia, é o pecado chamado de uma palavra pequena, mas que tem um poder, uma potência tão grande nas mãos do inferno, e que tem destruído e está destruindo pessoas humildes, pessoas que têm poder, pessoas que não têm poder. Ou seja, você sabe que o grande sempre passa por cima do pequeno, o pequeno sempre parece que está desamparado por causa desse pecado.
Esse pecado tem trazido morte, tem trazido tristeza, esse pecado tem trazido destruição, esse pecado tem trazido doenças, enfermidades, esse pecado tem trazido clima totalmente alterado, tem trazido tornados, tem trazido tufões, tem trazido enchentes, tem trazido terremotos, tem trazido diversas desgraças na natureza. A própria natureza está descontrolada por esse pecado, tem trazido devastidão. Você vê os hospitais lotados, você vê a pandemia, uma praga, uma peste que atacou e tantas outras que irão vir. Por quê? Por causa de uma palavrinha muito simples desse pecado que tem ocorrido. Que pecado é esse? Esse pecado é o pecado da corrupção. Então preste bem atenção, você que está me ouvindo, você que está assistindo esse vídeo, preste muita atenção, você ainda tem tempo. Agora, o Criador enviou homens para tentar ajudar o país, para tentar ajudar as cidades, os estados e para tentar ajudar os municípios. Ele levantou homens de caráter, levantou homens de honra, homens de justiça para adentrar na vida política. A vida política ela é a maior ferramenta, o instrumento mais eficiente que a gente tem nas mãos. A política ela é a arma mais poderosa que possa existir na nação humana. Os políticos que são seres humanos, então esses que carregam o afeto da corrupção, essa praga que tem destruído a milhares e milhares de seres humanos. Porém, esses políticos, eles não estão lá por conta própria, eles não entram sozinhos, eles não conseguem, com tudo que possa ter de influência, eles não conseguem adentrar lá dentro se não for através do povo. Então a corrupção que está na vida do povo é que coloca essa corrupção política, essa corrupção destrutiva lá dentro. Então homens que foram colocados lá de caráter, homens de honra, homens de justiça, que poderia fazer alguma coisa, o ser humano acabou não dando valor para esses mesmos homens que lá no passado o Criador colocou para livrar o povo e que também não deram atenção e acabaram traindo a fé do Criador. Nos dias de hoje, essa mesma cena se repete na corrupção. Muitos, infelizmente, vão entender o que eu estou falando. Dentro desse cemitério existe pessoas que já partiram, pessoas que já se foram. E aqui é o destino e o lugar de muitas pessoas que estão produzindo a corrupção. Inclusive, talvez é o seu caso de você que está me ouvindo e me assistindo. Pois o Criador quer dar um alerta a todos aqueles que, nessa campanha política, nas demais, nas anteriores, em todas elas que vê, que ao houver, você que deixou de apoiar, deixou de escolher um homem justo, porque homem simples porque não tinha dinheiro, homem simples porque não tinha condição financeira, mulher simples porque não tinha condição de comprar seu voto. Muitos venderam seus votos. O Criador, ele sabe, ele vê, ele enxerga, ele sabe o que acontece. A maioria das pessoas, dos eleitores, em sua composição, venderam seus votos. Venderam, trocaram por dinheiro, trocaram por combustível, trocaram por materiais de construção, trocaram por uma tetinha, trocaram por um carguinho, trocaram por uma vaguinha dentro de uma prefeitura, dentro de um ministério, dentro de alguma coisa, trocaram favores. Isso se chama corrupção. Essa é a palavra certa, corrupção. E ainda enquanto tiver a produção da corrupção, o ser humano vai estar sofrendo, o ser humano vai estar gemendo. E aqui é o lugar onde muitos que estão me ouvindo e estão me assistindo vão parar. Por quê? Devido à corrupção do homem, devido àquelas pessoas que venderam, aquelas pessoas que trocaram. Então, uma palavra, arrependam-se. Todos vocês que venderam seus votos, todos vocês que trocaram seus votos, arrependam-se, vão até ao cartório eleitoral e entreguem, falem a verdade, digam a verdade que você vendeu o seu voto para tal candidato, para tal candidata. Sendo assim, o Criador irá verificar a sua condolência e o seu pedido de perdão. E assim a sua vida, a sua família, a sua casa, toda a sua vida espiritual será guardada debaixo das potentes mãos do Criador.
Caso contrário, o salário do pecado é a morte. E é aqui aonde milhares e milhares de pessoas estarão nos futuros bem próximos. Vocês verão o que acontecerá no Brasil daqui a alguns meses devido à corrupção do homem. Não é a corrupção de outras coisas a não ser o homem. O povo corrompe e agora o povo reclama. E se a verdade é dita, todos têm oportunidade de seguir a verdade. Então arrependa-se. A palavra do Criador para você é: arrependa-se. Faça o que é certo, faça o que é justo. Vá até o cartório eleitoral, vá até a uma instituição jurídica, vá até um local e confesse seu crime. Confesse a sua venda de voto. Assim você estará se redimindo e pedindo perdão ao Criador. Agora, tem que ter muito caráter, tem que ter muita honra e muita disciplina para se arrepender e para se humilhar das coisas erradas que fez. Como no Brasil, e muitos brasileiros, na sua grande maioria, não tem moral, não tem caráter, não tem disciplina, com certeza para muitos esse vídeo não vai fazer efeito. Mas para algumas pessoas que estão me ouvindo, que entendem o que eu estou falando, terá a oportunidade sim de se salvar. Então esse é o vídeo, essa é a mensagem do Criador. Arrependam-se, vocês todos que venderam seus votos, vocês que venderam, que pegaram seu título de eleitor, te pagaram X e depois da votação te pagavam mais X. Essa é a realidade do Brasil, que todo mundo sabe que existe, e até mesmo muitas das vezes as próprias autoridades não têm como fazer muita coisa, porque tem que ter as provas. E a prova é você, cidadão. A prova é você que votou, é você que vendeu, é você que entregou a sua vida na mão de homens que compraram a sua dignidade, a sua honra e a sua disciplina acima do seu caráter. Então, pensem bem em tudo que vocês fizeram antes de reclamar quando vir as enchentes, quando vir os tornados, quando vir as tempestades, quando vir as pestes, quando os postos de saúde, quando os hospitais estiverem lotados, quando pessoas estiverem sem medicamentos, quando pessoas estiverem sem alimento, quando greves vierem, quando a destruição vir sobre o homem, quando a luz faltar, quando a água contaminar, quando tudo estiver ruim, lembre-se, você não tem moral para falar do prefeito, do governador ou do presidente. Afinal, foi você que colocou eles lá. Um forte abraço, gratidão ao Criador e que você ponha a mão na sua consciência.